Meus irmãos, eu quero manifestar a minha satisfação de poder participar desta conferência teológica e meu desejo é que Deus continue a abençoar este evento, aos palestrantes e todos os irmãos que têm participado do mesmo. Entre outras coisas, eu não tenho a capacidade de síntese do reverendo Leandro, mas eu vou tentar sintetizar, cortar alguma coisa da minha palestra para cumprir até as 11, não, 10 horas, pensei que fosse às 11, até às 10 horas, um pouco antes das 10 horas. A minha palestra, ela é eu vou separar uns 3 ou 4 tópicos de um capítulo do meu livro sobre fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então eu peguei um capítulo e separei alguns tópicos dentro deste tema, o senhorio pastoral de Cristo. Eu quero desafiá-los a pensar e orar. Eu vou colocar algumas proposições agora, são proposições que têm norteado o meu labor teológico e também, por consequência, a palestra de hoje. Então eu digo que é para pensar e orar. Eu começo com João Calvino. Toda teologia, quando alienada de Cristo, é não só vã e confusa, mas também nociva, enganosa e espúria. Porque ainda que os filósofos, às vezes, pronunciassem ditos excelentes, contudo nada tem senão o que é transitório e ainda eivado de sentimentos ímpios e errôneos. Segundo ponto é de John Murray, um teólogo do século XX. A teologia deve sempre ser submetida à reforma. O entendimento humano é imperfeito. Embora as construções sistemáticas de alguma geração ou grupo de gerações possam ser arquitetônicas, sempre há necessidade de correção e reconstrução, de modo que a estrutura possa vir a uma aproximação mais íntima das Escrituras e a reprodução possa vir a ser uma transcrição ou reflexo mais fiel do exemplar divino. Terceiro, John Frame, um teólogo contemporâneo nosso. As nossas teologias nem sequer constituem a melhor formulação da verdade para o povo, para todos os tempos e lugares. A Escritura é isso. As nossas teologias são meras tentativas de ajudar pessoas, geralmente e em tempos e lugares específicos, a fazerem melhor uso da Escritura. E, finalmente, Bavinck. Pois toda Escritura como tal existe por Deus e, portanto, para Deus. A ciência também existe por causa de Deus e encontra o seu objetivo final em sua glória. Especialmente isso é verdade sobre a teologia. Em um sentido especial, ela procede de Deus e por Deus e, portanto, é para Deus. Eu creio que essas 4 balizas norteiam a nossa perspectiva e a nossa abordagem teológica. A título de introdução, observamos que, biblicamente, em última instância, nós só temos apenas um único Senhor. Jesus Cristo é, de fato, o Senhor dos senhores. Os senhores humanos, por mais poderosos que sejam em relação aos seus bens e subordinados, na sua relação com Deus, eles são apenas servos, conscientes ou inconscientes, voluntários ou não voluntários, todos são servos de Deus. Paulo, então, escreve aos Coríntios: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sob a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Há um só Senhor absoluto que reina e governa sobre tudo. Este conceito é repetido em vários lugares das Escrituras Sagradas, eu apenas mostro mais um. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O Apocalipse faz eco também
a isso, mostrando, como vimos, que o nosso Deus é o Senhor dos senhores. Em Judas, nós lemos: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esta convicção, então, é preciso que nós tenhamos cautela quanto a ela, porque ela não deve nos estimular à rebeldia ou ao desprestígio pecaminoso dos senhores terrenos, os quais, sendo legítimos, têm sua esfera e importância dentro da ordem social como um produto da graça de Deus. Há poderes, há senhores, há mestres, há doutores e há também os que comandam, os que governam, os que dirigem. Essa esfera, ela ocupa o seu lugar importante na vida social de um grupo social, como, por exemplo, a igreja e a sociedade como um todo. Mas esta convicção, ela deve nos conduzir à consciência de que a nossa lealdade última, a nossa prioridade é a submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor sobre todas as coisas. Então, no Apocalipse, nós lemos: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o nosso Senhor. No entanto, meu assunto hoje se limita a apenas um aspecto, o aspecto do senhorio pastoral de Cristo. Eu não quis tratar, dentro da escolha de temas, do senhorio de Cristo apenas de forma mais abrangente, mas pegar um filete dessa questão, como o Senhor Jesus Cristo manifesta o seu senhorio pastoral sobre a igreja, e dentro deste filete eu escolhi alguns poucos tópicos. O Senhor Jesus Cristo, o seu senhorio sobre o seu povo, é um senhorio pastoral. Ele não apenas nos governa, mas também nos protege, ele nos ensina, ele nos disciplina, ele nos sustenta, ele nos conduz. Isto faz parte do seu ministério ou do seu senhorio pastoral. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele orou em favor dos crentes aos quais se destinava. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. É a partir desse texto de Hebreus e também de 1 de Pedro 5,4 que nós extraímos o nosso tema. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o grande pastor, ele é o sumo pastor das ovelhas. O senhorio de Deus sobre a sua igreja, então, é desde a eternidade. A igreja, ela sempre fez parte do plano de Deus. A igreja não é um plano B, pelo contrário, ela faz parte do propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus, como muito bem diz a Confissão de Fé de Westminster, envolve os fins e os meios. Deus tem diante de si o fim proposto e ele estabelece os meios para alcançar esses fins. E dentro desses fins, nós podemos observar que ele salvará todo o seu povo, ele preservará a sua igreja até o fim. E dentro deste plano magnífico, majestoso, que nós não compreendemos detalhes dele, mas sabemos que a vitória do Cordeiro é garantida, como sendo a grande mensagem do Apocalipse, nós vemos estampada de forma especial a sabedoria de Deus no seu governo providencial. Fica evidente, ainda como eu disse, que não entendamos todos os detalhes, a consecução dos meios por ele organizado na concretização da sua vontade. Há um hino que eu aprecio muito e cito bastante em minhas palestras, é o 316 do nosso inário presbiteriano, que diz: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer de acordo com os seus planos. Esta é a mensagem. Deus é o Senhor dos fins e é o Senhor dos meios. Deus é o Senhor da história e é o Senhor
das circunstâncias. Daí podemos cantar: acasos para mim não haverá, porque o Senhor dirige o meu destino. Então, dentro deste modo, meus irmãos, podemos perceber biblicamente alguns aspectos do senhorio pastoral de Cristo para com a sua igreja, da seguinte forma: A. Salvou-nos conforme o decreto eterno de Deus. Dentro da perspectiva da igreja e do senhorio de Cristo, nós observamos que o Senhor manifesta o seu senhorio pastoral, nos salvando conforme a sua vontade, conforme o seu decreto eterno. Nós fomos destinados à salvação eterna em Cristo, o nosso Senhor. De eternidade a eternidade fazemos parte do propósito glorioso de Deus. Paulo fala aos irmãos de Tessalônica a respeito desta nossa eleição eterna. Deus nos destinou, não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Observem sempre a ênfase no Senhor Jesus Cristo. Dentro do plano soberano de Deus, do plano majestoso de Deus, há várias etapas que são cumpridas dentro da história. Eu quero me deter em apenas algumas delas. O primeiro aspecto que eu destaco é que o Senhor Jesus abre o nosso coração para entender salvadoramente a mensagem do Evangelho. Nem sempre nós percebemos que o fato de nossa conversão está associado ao senhorio de Cristo sobre a igreja e sobre o seu governo pastoral, nos conduzindo à compreensão da mensagem do Evangelho. Paulo, em Filipos, ele prega a palavra. Narra então Lucas: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Notemos dois detalhes em especial. Primeiro, Lídia ouvia com atenção e prazer o que Paulo dizia. Lídia parece que era uma mulher educada. Ela nos escutava, ela dava atenção. O verbo aqui é de onde vem a nossa palavra acústica. Segundo aspecto, foi o Senhor quem abriu o coração de Lídia para compreender a mensagem do Evangelho. Ela podia expressar a sua educação, a sua formação, a sua delicadeza, mas ela não poderia passar daí, porque não dependia dela ter o seu coração aberto para atender a mensagem do Evangelho. Sem esta ação de Deus, a boa nova da salvação jamais seria compreensível salvadoramente. Diz o texto: o Senhor, repare novamente a ideia de Senhor, lhe abriu. A palavra tem o sentido de abrir completamente, é o mesmo verbo usado para expor as Escrituras. O coração para atender, se inclinar às coisas que Paulo dizia. Portanto, ela só conseguiu dar atenção significativa à mensagem, inclinando-se para a mesma, porque o Senhor abriu completamente o seu coração. Pelo Espírito, então, a exposição de Paulo se tornava compreensível, abria o significado do texto, evidenciando a sua aplicabilidade ao contexto de seus ouvintes. Observe que o caminho ordinário que Deus usa para constituir a sua igreja é a pregação da palavra. É a pregação, a exposição bíblica, e é por meio desta exposição, quando nós abrimos o texto, é que Deus fala e Deus opera, e assim Deus está executando o seu propósito eterno como Senhor pastoral da igreja, conduzindo o seu povo ao arrependimento e à fé. A respeito desta passagem, Stott comentou nesse caso muito bem. Percebemos que a mensagem era de Paulo, mas a iniciativa salvadora vinha de Deus. A pregação de Paulo não era efetiva em si mesma. O Senhor operava através dela. E a obra do Senhor não era direta em si. Ele preferiu operar por intermédio da pregação de Paulo. Sempre é assim. Observem, Deus opera por graça. A exposição é graça. A compreensão salvadora é uma concretização desta graça. Este é o modo essencial do Senhor agir.
Lídia não foi uma exceção, uma demonstração do que Deus faz no processo de constituir a sua igreja. Então é isso, não é uma exceção, mas é uma demonstração de como Deus age ordinariamente. Ele nos alcança pela graça que nos advém pela palavra, nos fazendo entender a sua mensagem e a confessar a Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. O segundo aspecto que eu destaco dentro da condução do Senhor na formação da sua igreja é que Ele alimenta e cuida da sua igreja. A união de Cristo com a igreja, o seu corpo é vital e real. Talvez quem mais deu ênfase a isso foi o reformador João Calvino, mostrando que todos os privilégios da vida cristã nos advêm pelo fato de estarmos unidos a Cristo. É a partir de nossa união com Cristo que nós somos alimentados e fortalecidos em nossa fé. O Senhor cuida de nós, nos alimentando para que sejamos nutridos espiritualmente, visando a nossa maturidade. A infância é um belo período, mas é um período. Nós não somos gerados crianças para permanecermos crianças. Deus deseja que nós cresçamos em nossa maturidade, e isso faz parte do seu senhorio pastoral. Paulo se vale desta figura, tomada como modelo e fundamento para o cuidado que o marido deve dispensar à sua esposa. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, no sentido de nutrir, sustentar, e dela cuida. Cuidar é um verbo belíssimo, que tem o sentido de aquecer, acalentar, cuidar com afeição e carinho e acariciar, como também Cristo o faz com a igreja. Eu abri um asterisco ali em Cristo por causa dessa nota, que há uma variante textual ali, que nada modifica o sentido da teologia, mas em muitos manuscritos, ao invés de falar como também Cristo fala, como também o Senhor faz com a igreja. Então o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele alimenta, Ele cuida com afeição do seu povo, da igreja, é o seu senhorio pastoral para com o seu povo. Então Deus cuida de sua igreja de forma amorosa e terna, e o cuidado de Deus para com a igreja é um cuidado único, é um cuidado como se houvesse apenas um. Essa é uma figura importante que Agostinho usou, dizendo que Deus cuida de todos nós como se houvesse apenas um para cuidar. Deus nos ama de forma especial, e o seu senhorio pastoral se manifesta no cuidado para com a sua igreja. Ele nos conduz suavemente em prol de uma vida mais rica na sua presença. E a igreja, ela é constituída de crentes que ainda são pecadores como vocês e eu, mas que são amados e mantidos próximos de Deus, sendo assim guardados num processo de fortalecimento, de crescimento e de maturação. Um outro aspecto dentro do senhorio pastoral de Cristo é que Ele faz a igreja crescer, abençoando providencialmente o nosso trabalho. Lucas, descrevendo a vida cotidiana da igreja primitiva em Jerusalém, resume: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor cuida de sua igreja de modo surpreendente a nós, não a Ele, mas a nós. Por vezes, o nosso aparente fracasso se manifesta em grandes vitórias sob o cuidado soberano e pastoral de Deus. E isso faz parte da vida cristã e do ministério de um modo muito especial. Há ocasiões que você tem a nítida sensação de que fracassou, que os frutos foram frustrados, e na realidade ali há grandes frutos que nós poderemos perceber algum dia, ou talvez Deus não nos dê a conhecer isso. Outras vezes o nosso trabalho e testemunho cotidianos, que parecem ser tão rotineiros, se mostram por graça poderosos no crescimento e amadurecimento da igreja. E às vezes você não tem a nítida percepção de como Deus abençoa o seu trabalho. Às vezes você acha que foi bem sucedido e não foi. Outras vezes você acha que aquilo é tão simplório, que o que você disse, o que você pôde fazer foi tão pequeno, mas Deus abençoa.
Ele é o Senhor da igreja. A nossa percepção espiritual não serve de parâmetro e de limite para o poder e a ação de Deus. O contexto de Atos nos diz que enquanto a igreja pregava a palavra, vivia em comunhão, participava publicamente do culto, da ceia, orava e louvava a Deus, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É o Senhor, que é o pastor da sua igreja, que dá o crescimento ao povo de Deus. O verbo, no modo imperfeito ativo, apresenta a ideia de que a obra de Deus vinha sendo feita e continuava pelo poder de Deus. É Deus quem dá o crescimento. A igreja, na sua rotina de obediência, de serviço a Deus, ela usufrui por graça, não por mérito, da bondade de Deus. E o Senhor cuida da sua igreja, é Ele quem lhe dá o crescimento. É o Senhor quem faz a sua igreja crescer por meio de conversões que Ele mesmo opera. Um outro aspecto dentro do senhorio pastoral de Cristo é que Ele vocaciona e dá autoridade aos seus ministros. Uma das formas pelas quais Deus se vale para cuidar de sua igreja é vocacionando e habilitando seus pastores para que por meio deles alimentar e cuidar do seu rebanho. Lucas descreve de forma sucinta e reverente a vocação do apóstolo Paulo e a comissão de Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, é um texto de conflito. Ananias não entendia perfeitamente isto, mas ele sabia que o Senhor o enviou. E ele está dizendo para Saulo: olha, eu não estou aqui por moto próprio não, mas o Senhor me enviou. O Senhor da igreja é assim, Ele chama, Ele transforma, Ele dirige a sua igreja. Mais tarde, Paulo pôde escrever a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo, antigo Saulo, seria o último homem que alguém poderia imaginar sendo apóstolo, mas Deus, o Senhor da igreja, comissionou, designando para o ministério. No seu chamado, Paulo reconhecia a autoridade apostólica conferida pelo Senhor para a edificação da igreja. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. A consciência de que Deus o chamou, que Deus lhe conferiu autoridade, uma autoridade específica para edificar a igreja de Cristo. Calvino, então, acentua a responsabilidade do presbítero, que é o mesmo que pastor. Ele entende que Deus se dignou em consagrar a si mesmo as bocas e línguas dos homens, para que neles faça ressoar sua própria voz. Deste modo, os pastores não estão a seu próprio serviço, mas de Cristo. Eles não buscam discípulos para si mesmos, mas para Jesus Cristo. Na época que nós amamos tanto o discipulado pessoal, nós formamos discípulos para nós e, na realidade, nós estamos trabalhando no discipulado de Cristo. Pessoas para seguirem a Jesus Cristo. A fé, diz Calvino, não admite glorificação, senão exclusivamente em Cristo. Segue-se que aqueles que exaltam excessivamente a homens, os privam de sua genuína grandeza. Pois a coisa mais importante de todas é que eles são ministros da fé, ou seja, conquistam seguidores, sim, mas não para eles mesmos, e sim para Cristo. Nós estamos servindo ao Senhor da igreja. Portanto, a esfera de autoridade do presbítero ou pastor
é derivada da palavra, e enquanto permanecer fiel a ela. O pastor não tem autoridade inerente se ele for infiel para com a palavra. Nenhum ministro tem autoridade vitalícia, inerente ou autóctone, que parta dele mesmo. Ele não é o ponto de referência, ele é um comissionado por Deus. Calvino tinha bastante clareza bíblica quanto a isso. A primeira regra do ministro é não tentar fazer coisa alguma sem estar baseada em algum ou baseado em algum mandamento. Outra vez, as únicas pessoas que têm o direito de ser ouvidas são aquelas a quem Deus enviou e que falam a palavra de sua boca. Portanto, para qualquer homem exercer autoridade, duas coisas são requeridas: o chamamento divino e o desempenho fiel do ofício por parte daquele que foi chamado. Quando nós não desempenhamos isto, eu estou negando o meu chamado. Eu estou indo de encontro ao senhorio de Cristo, ao seu senhorio pastoral, que dentro da sua graça se dignou em conduzir a sua igreja, por intermédio também de homens como nós, limitados, pecadores, mas que Deus assim chamou e o capacitou para dirigir a igreja. Desta forma, todo o ofício do presbítero ou do pastor gira em torno da palavra. Se quisermos ser considerados mestres cristãos, devemos ser fiéis à verdade bíblica. A infidelidade, ao contrário do que possa parecer em um primeiro momento, não consiste apenas em acrescentar ensinamentos estranhos. Quando nós acrescentamos ensinamentos estranhos, isso é muito mais evidente. Mas há um outro aspecto mais sutil: quando nós omitimos, nos contentamos com amenidades, sem expor com clareza, fidelidade e profundidade a palavra, não conduzindo o rebanho a um conhecimento mais elevado de Deus. A infidelidade, em outras palavras, não é apenas ensinar heresia, mas é deixar de conduzir o rebanho ao qual o sumo pastor nos chamou para conduzir na profundidade, na clareza, na fidelidade bíblica. A clareza, ela só é possível se compreendermos adequadamente o texto bíblico. Fidelidade exige o silêncio reverente diante do mistério e a ousadia edificante diante do estudo do revelado. Agostinho já dizia: ensine a sua língua a dizer não sei. Quando eu era estudante, o meu medo sempre foi esse, era uma piada de estudante, é que minha língua viciasse e eu sempre nunca soubesse. Então era um perigo. Mas na realidade nós temos que aprender, como diz Calvino, a caminhar quando Deus caminha, e quando Deus para, nós paramos também. Não temos nada a dizer, não temos o que explicar o que Deus não explicou. Ambas as atitudes nos previnem da especulação pecaminosa e da ingratidão para com o que Deus nos tem concedido na Escritura. Especulação pecaminosa seria tentar ir adiante do revelado. Ingratidão é não usar com piedade, com sinceridade, com integridade daquilo que Deus nos concedeu na sua palavra, já que as coisas reveladas são para nós, são para nossos filhos, para que as cumpramos. Então, isto não significa que todos nós conseguimos compreender perfeita e exaustivamente a palavra, mas aponta para a responsabilidade que temos de, pela graça, crescer no conhecimento de Jesus Cristo, que nos advém pela Escritura. Conhecer a Deus sempre é uma questão da graça. A graça antecede ao conhecimento. A ordem é para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Conhecer a Deus é um ato de graça de Deus, que vem a nós e se revela, nos capacitando a compreendê-lo pela fé. Então, o ensino da palavra é um privilégio altamente responsabilizador. Deus, por graça, tem se valido de seus servos para a transmissão de sua mensagem. Nós somos embaixadores cuja responsabilidade é sermos integralmente fiéis à mensagem do Rei. Nós não somos autores da mensagem, a mensagem não nos pertence. No entanto, somos arautos e embaixadores comissionados
pelo Senhor da igreja. Nós não entramos pela porta dos fundos, nós não entramos pela janela. Não, é o Senhor da igreja, que no seu ministério pastoral, Ele nos chama e nos comissiona para representá-lo com integridade e com responsabilidade. A pregação não é apenas, neste caso, uma questão de decisão pessoal, ela é uma ordem, é um imperativo divino. Com conhecimento de causa, em 1956, Lloyd Jones lamentava, isso certamente na época dele, já mudou muito, já se passaram 60 anos, ele lamentava que muitíssimas vezes os ministros cristãos não têm sido senão uma espécie de capelão da corte, declarando vagas generalidades e não mais confrontando o povo de Deus e sendo confrontado também com a palavra de Deus, já que a palavra de Deus, antes de ser dirigida a vós ou a vocês, ela é dirigida a mim. Ou seja, a pregação começa falando a mim. A palavra de Deus se dirige a cada um de nós primeiramente. Então, como pregadores e mestres, é necessário que não nos contentemos em guiar as pessoas apenas pelo sopé da montanha da glória de Deus. Torne-se um alpinista nos rochedos íngremes da majestade de Deus, aconselha Piper, e eu creio que ele tem razão quanto a isso. Eu usei a figura da profundidade, ele está usando a figura das montanhas, a ideia de você caminhar mais, ir mais longe, conduzindo o povo às alturas, dentro daquilo que Deus nos revelou. Deste modo, aquele que prega deve ter consciência de que o púlpito não é o lugar para se exercitar as opiniões pessoais e subjetivas, mas sim para pregar a palavra, anunciando todo o desígnio de Deus, sob a iluminação do Espírito. O Espírito honra exclusivamente a sua palavra, não a nossa. Deus não tem compromisso com a minha interpretação, Deus não tem compromisso com a minha fé, nem com o meu pensamento. Deus tem compromisso com aquilo que Ele revelou, que faz jus à sua própria natureza eterna. Deus se mostra tal qual é, dentro da proporção que Ele quer se tornar conhecido. E Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre o que Ele ensina. O que eu digo, o que eu penso, isso é questão minha, mas Deus cumprirá sempre a sua promessa. Devemos ter sempre em mente que a pregação foi o meio deliberadamente escolhido por Deus para transformar pessoas e edificar o seu povo, preservando a sã doutrina por meio da igreja, que é o baluarte da verdade. Essa palavra deliberadamente eu a uso partindo do que Paulo diz aos Coríntios, que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqueles que queriam sinais, aqueles que queriam coisas maravilhosas, chamavam a mensagem cristã de imbecil ou idiota. A palavra loucura pode ser traduzida assim. Ele diz, muito bem, aprove, foi da vontade prazerosa de Deus salvar aqueles que creem naquilo que vocês chamam de imbecilidade. Aquilo que vocês chamam de idiotice, muito bem, foi o método que Deus estabeleceu para salvar. Ele é o Senhor e Ele cuida assim da sua igreja. Os presbíteros foram chamados por Deus para pregarem o Evangelho de Cristo. E mais, o Evangelho deve ser anunciado em sua inteireza, sem misturas, adições e cortes. Isso nos distingue essencialmente dos falsos mestres. Jeremias nos chama a atenção para isso no capítulo 23, quando Deus fala ao povo, olha, se referindo aos falsos mestres, eu não lhes mandei, e eles foram correndo. Muitos vão correndo a anunciar os seus sonhos, aquilo que eles imaginam, e não a palavra do Senhor. A igreja, então, ela necessita de pastores bem preparados, e a formação, constituição e preservação dos seminários dentro do modelo que temos faz parte do senhorio pastoral de Cristo. Ora, como é possível que os pastores ensinem a outrem se eles mesmos não foram capazes de aprender? E se um homem tão excelente, ele se refere a Timóteo, é admoestado a estudar a fim de progredir diariamente, não seria maior a nossa necessidade em atender a tal conselho?
Ai da indolência dos que não examinam atentamente os oráculos do Espírito, dia e noite, com o fim de aprender neles como desempenhar seu ofício. Ou seja, tornemos a palavra, nos preparemos para isso. Deus então comissionou seus ministros para cuidar de suas ovelhas, para cuidar de sua igreja. E como fazê-lo se estivermos despreparados? Precisamos nos equipar para esta nobre, urgente e vital tarefa. A graça não elimina nem diminui a nossa responsabilidade. Trabalhei mais do que todos eles, diz Paulo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas a graça é uma graça eficaz, é uma graça operante que se revela em nosso trabalho obediente. Escrevendo a Crêmia, Calvino diz: a sã doutrina certamente jamais prevalecerá até que as igrejas sejam melhor providas de pastores qualificados que possam desempenhar com seriedade o ofício de pastor. E nós somos pastores por derivação do sumo pastor, que é Jesus Cristo, e que compartilha conosco desta graça. Mas ele cuida dos presbíteros da igreja, faz parte do senhorio pastoral de Cristo, cuidar dos presbíteros ou pastores da igreja. O Senhor, que vocaciona os seus ministros, também os capacita, concedendo graça para realizarem a sua obra. Paulo, durante a sua primeira viagem missionária, já se ocupava em fortalecer as igrejas, inclusive constituindo as lideranças, rogando a Deus o discernimento para isso. Assim, mesmo correndo o risco de morte, corajosamente voltou à região onde sofrera grande perseguição. O seu objetivo era fortalecer os irmãos. Parece que em Atos, a pregação do Evangelho, a difusão do reino, envolvia ser alvo de perseguição e morte. Os heróis de Atos tinham a cruz como companheira constante. A glória parece em Atos, de modo especial, que pressupõe a cruz. Esta pavimenta, por vezes, o caminho do cristão. E daí vemos tantas perseguições em Atos ou deduzido pelas cartas que temos. Então, dentro do propósito apostólico de fortalecer e consolidar as igrejas, a fim de que o Evangelho não caísse no esquecimento e as igrejas seguissem estruturadas com seus ofícios ordinários, a sua agenda envolvia a eleição de presbíteros para que continuassem o ensino da igreja. Charles Erdman, é um teólogo já um pouco esquecido, escreveu isso em 1919. Ele foi um grande teólogo em Princeton, momentos antes da divisão, quando saíram os teólogos para criar aquele seminário de Westminster. E ele que aguentou as pontas por lá. Mas o Erdman fala algo muito curioso. O programa missionário, para ser completo, há de visar a fundação de igrejas que a si mesmas governem, sustentem e promovam os meios de sua propagação. Foi sempre este o propósito e a prática do apóstolo Paulo. Parece que nós temos que voltar a isso hoje, onde há uma proliferação de igrejas que ficam 30, 40, 50 anos e foram mal estruturadas, e o caminho delas é voltar a ser congregação presbiterial. Como isso é uma anomalia constitucional, acabam voltando a ser congregação de igreja, apenas para expressar, por vezes, um crescimento de relatório com a disseminação de igrejas que geram mais presbitérios e sínodos para gerar poder e não o reino de Deus. Parece que o que ele disse ainda é atual. Mas continuemos aqui. A rapidez do processo descrito pode ser explicada pela conversão de muitos judeus, porque você lê Atos e fica admirado como é que rapidamente os judeus entendiam aquilo, mais ainda os gentios, como é que os gentios conseguiam alcançar aquela mensagem. Parece que eles estavam familiarizados com as escrituras do Antigo Testamento e também pelo trabalho missionário judaico entre os pagãos. Lucas então narra: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-no, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe.
e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Antes de continuar a leitura, eu lembro que uma vez o reverendo Leandro e eu estávamos em João Pessoa, numa conferência, e você fez menção desse texto. Eu nunca esqueci a ideia que você passou muito bem. Ele foi dado como morto, parece que levantou, e agora vamos para onde? Ou seja, a gente tem sempre que dar atenção ao texto. Ele foi mostrado como morto. Ele não estava ali mais ou menos, não, como morto. E agora ele se levanta e ele continua o trabalho. E vamos lá. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Meus irmãos, é um texto magnífico. Os presbíteros foram eleitos pela igreja e agora são confiados ao Senhor, porque o Senhor, de fato, é quem governa esta igreja. Notemos que os presbíteros que foram eleitos eram entre os crentes, os que criam no Senhor. Não há terceirização de presbíteros na igreja. Eles foram eleitos entre eles, entre os que criam no Evangelho, que criam no Senhor. E mais, como todos os demais crentes, foram confiados ao Senhor da igreja. Nós somos servos, sempre seremos servos, nada mais do que isso, somos servos do Senhor. Os presbíteros terão responsabilidades espirituais maiores. Paulo, quando fala aos presbíteros em Mileto, aos presbíteros de Éfeso, ele diz que o Senhor vos constituiu bispos, que é o mesmo que presbítero, basta comparar com o verso 17 de Atos 20, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É um texto magnífico que fala que Jesus Cristo é Deus, sangue de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Paulo pode usar essa figura. Então, a responsabilidade é cuidar da igreja de Deus, contudo, por graça, não são autônomos, continuam sendo do Senhor. Somente o Senhor pode nos confirmar em nosso trabalho e ofício. É Ele quem dirige e preserva a igreja. A igreja então deve orar por seus presbíteros. Os presbíteros devem orar pela igreja, reconhecendo a sua total incapacidade em conduzir o povo de Deus sem a bênção do Senhor. Orar é expressar a convicção de nossa total incapacidade e ao mesmo tempo a total confiança no Senhor. Portanto, os presbíteros devem buscar instrução, discernimento e amparo no Senhor, a quem foram confiados. Calvino, comentando o texto, fala dos motivos da oração por parte da igreja. O primeiro era que Deus os dirigisse com o espírito de sabedoria e discrição, a fim de que todos escolhessem os homens melhores e mais aptos, pois bem sabiam que não eram dotados com tão grande sabedoria que fossem isentos de engano, nem pusessem demasiada confiança em sua diligência pessoal, que não soubessem que a ênfase primordial é posta na bênção divina. Assim vemos diariamente que os critérios dos homens erram onde não se manifesta nenhuma diretriz celestial, e que em todos os labores nada resulta se a mão divina não estiver com eles. Estes são os genuínos auspícios dos santos, invocar o Espírito de Deus para que presida seus conselhos. E se esta é a regra a observar-se em todas as nossas atividades, então, no que diz respeito ao governo da igreja, o qual depende inteiramente de sua vontade, devemos tomar todo o cuidado para nada tentarmos, senão tendo-o por líder e presidente. Ora, seu segundo propósito em orar era para que Deus dotasse com os necessários dons àqueles que eram eleitos pastores, pois o cumprimento deste ofício, tão fielmente quanto se deve, é uma atividade mais árdua do que a força humana é capaz de suportar. Portanto, imploram o auxílio divino, também nesta conexão com Paulo e Barnabé, assumindo a liderança. É um texto, é o comentário que Calvino faz, que ainda não está traduzido, desse texto de Atos 14, 23. Em outro lugar, acrescenta: como compreendessem estarem a fazer coisa de todas a mais séria, nada ousavam tentar,
senão com suma reverência e solicitude. Mais do que tudo, porém, aplicaram-se as preces, nas quais a Deus pedissem o espírito de conselho e de discernimento, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele pastoreia a sua igreja. Eu vou pular aqui, já vou para minhas considerações finais, por causa do nosso tempo. Bom, eu exagerei nos slides hoje, para variar. Bom, implicações teológicas, não se enganem, eu estou na metade. Implicações teológicas e práticas. Depois eu posso disponibilizar os slides, se for o caso. Primeiro aspecto é que a vontade de Deus sempre se concretizará a despeito das tentativas satânicas e humanas de frustrá-la. Segundo aspecto, a consciência do senhorio de Cristo dá uma nova dimensão ao nosso trabalho cotidiano, porque, em última instância, estamos servindo ao Senhor. E Paulo diz isso, inclusive, aos escravos. No Senhor, o nosso trabalho não é ou será em vão. Nós podemos fazer escolhas equivocadas, podemos nos frustrar achando que poderíamos ter seguido um outro caminho. Isso é natural ao ser humano. Mas no Senhor, sob a direção de Deus, o nosso trabalho nunca será, de fato, em vão. Terceiro aspecto é que podemos não entender circunstancialmente o propósito de Deus. Todavia, o que nos deve guiar é a certeza da sua pastoral soberania sobre nós. Pedro fala de quando o soberano, o sumo pastor, se manifestar. Ele é o sumo pastor que cuida e dirige a igreja. O quarto aspecto é que a afirmação do senhorio de Cristo significa reconhecê-lo presente e decisivo em todas as nossas atitudes e projetos. Não tentemos a Deus, não oremos já com tudo pronto, pedindo apenas que Deus convalide o que eu já armei. Isso é tentar a Deus. De Deus não se zomba. As nossas preces, nossas orações devem de fato buscar a orientação de Deus e sermos sensíveis às suas instruções. Kuhlman pontua bem esta questão. O senhorio de Cristo há de estender-se a todos os âmbitos da criação. Se houvesse um só, onde este senhorio fosse excluído, não seria total, e Cristo deixaria de ser o Kyrios, deixaria de ser o Senhor. À frente ele continua: Cristo não é somente o Senhor do mundo, o Senhor da igreja é também meu Senhor. O destaque do meu é do autor. Experimentado e reconhecido como Senhor da igreja, é também Senhor de cada um dos que a compõem. Importante entender, Jesus Cristo é o Senhor da igreja como povo, mas também Ele é Senhor de cada um de nós como seus filhos. Nós não podemos nos perder diante do universo da igreja. Devemos entender claramente isso, que Ele dirige a igreja, mas também devemos entender, sem perder a grandeza dessa dimensão, que Ele dirige a nossa vida e que devemos buscar o seu pastorado, a sua instrução. O quinto aspecto é que o senhorio de Cristo, como foi compreendido pelos primeiros cristãos, não se relacionava apenas à memória passada ou a uma esperança futura, mas à realidade de sua presença preservadora no meio de sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele fala isso após dizer: toda autoridade me foi dada. Ele é o Senhor. O Senhor Jesus é aquele a quem podemos invocar, orar e cultuar. Ele é o Deus presente e próximo do seu povo. Sexto aspecto é que em nosso serviço e ministério somos chamados à obediência, certos de que o crescimento da igreja provém do Senhor. É assim que Paulo descreve o profícuo trabalho desenvolvido por ele e posteriormente por Apolo em Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quando eu estudava esse texto, eu falei: por que Paulo não colocou aqui o crescimento veio do Senhor? Caia como uma luva dentro da minha palestra. Mas a Bíblia não foi escrita para a minha palestra, obviamente. Mas no verso 5,
Paulo fala que é o Senhor quem deu talentos a eles. Então no verso 6 ele não precisa repetir o Senhor, é o Deus, mas o talento foi dado. Aquela igreja surgiu conforme o trabalho desses homens, talentos que o Senhor deu, e esse Senhor que é Deus, Ele é quem dá o crescimento à sua igreja. Sétimo aspecto, reconciliados com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos aprender a nos alegrar sob o cuidado providente do Senhor Jesus. Paulo nos ensina isso: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele está preso e a igreja está sendo perseguida quando ele escreve dando essa instrução. Alegremos-nos então na certeza de que o Senhor de todas as coisas cuida de nós e dirige os nossos passos com poder e amor. A nossa fé se alimenta desta certeza. Que Deus assim nos abençoe. Amém.